Fala Fiel! Esse é o canal Alerta Alvinegro. Aqui você fica por dentro das notícias, novidades e polêmicas envolvendo o Timão. Então, não se esqueça de se inscrever para não perder nada. É um grande jogo também da rodada. Agora números de Corinthians e São Paulo, porque o Corinthians mais uma vez recebeu o São Paulo na Neoquímica Arena, dessa vez empate em 2-2. A gente está vendo que o São Paulo teve mais posse de bola, o Corinthians finalizou mais, também, não, aí a finalização, também finalizou de maneira correta, melhor, mas as grandes chances criadas aí sim, mais o São Paulo e ações na área do rival, aí o Corinthians teve vantagem. Jogo com muitos personagens também, hein, Mari? Muitos personagens, muita narrativa, e quem conta pra gente é a Lili Nascimento, que acompanhou lá de pertinho. A Neoquímica Arena teve recorde de público. Mais de 46 mil torcedores corintianos que puderam acompanhar de perto um clássico de tirar o fôlego. 2-2 num majestoso com duas equipes em momentos bem diferentes. Apesar do placar ter sido igual, logo aos 3 minutos, Lucas Moura e Caleri tabelaram. O Lucas, com categoria, abriu o placar. Carlos Miguel, que faz os últimos jogos pelo Corinthians, salvou o que seria um golaço de Luciano. E por falar em golaço, Igor Coronado deixou a assinatura dele em campo e empatou o jogo. O São Paulo fez o segundo neste cruzamento do Igor Vinícius para o Luciano e contou com desvio e gol contra do Kaká. O São Paulo segue invicto sob o comando do técnico Zubeldia. São 12 jogos sem perder, 8 vitórias e 4 empates. O professor lamentou não ter saído com a vitória diante do rival. Pero vinimos acá de visitante, tuvimos 2 veces en el marcador, tuvimos las chances más claras y bueno, por situaciones de fútbol, también el rival hizo lo suyo, un punto. En los clásicos un punto es un punto, no sé si es bueno o malo, la sensación mía es que podríamos habernos llevado los 3 puntos claramente. Pro lado do Corinthians, a sequência é ruim. São 5 jogos consecutivos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Apesar de ter corrido atrás do placar jogando em casa, o Corinthians não tem motivos para comemorar. De 9 rodadas, apenas uma vitória. De 27 pontos disputados no Campeonato Brasileiro, apenas 7 conquistados. E o Alvinegro segue na parte de baixo da tabela. Nós não trabalhamos para empatar, trabalhamos para ganhar, portanto, é evidente que os contornos e a história do jogo podem eventualmente ditar que no fim do jogo possamos achar que o resultado possa ser um bom resultado. Mas nessa perspectiva, diante de todas as circunstâncias, as dificuldades que nós vamos tendo ao longo deste caminho e deste percurso, o Corinthians tem pela frente o Internacional e na sequência o Atlético Paranaense, ambos fora de casa. Carlos Miguel vai cumprir suspensão e não enfrenta o Colorado. O tricolor paulista soma 15 pontos até aqui e está na parte de cima da tabela. É a primeira vez que a equipe, sob o comando de Zubeldia, leva 2 gols em uma mesma partida. O próximo confronto é contra o Cuiabá no Morumbis. Mais um majestoso entregue, o mesmo placar, 2 medidas diferentes para cada equipe. Jogo quente na Neoquímica Arena, então a gente chama ela. Porque como a Lili contou, o estádio estava lotado, acho que o corintiano até ficou satisfeito com a entrega do time, né? Nesse sentido sim, né? Pelo susto que tomou também no início, mas também é fato que o Corinthians ainda tem uma pontuação muito baixa nesse início de campeonato, Lili. Exatamente, amigos. Beijo para vocês, todos aí do estúdio, fãs de esportes. É claro que o torcedor gostaria de uma vitória em casa, olhando para a situação na tabela, mas a entrega do Corinthians, né, de correr atrás do placar, conseguir segurar o empate ainda com 1 a menos ao final da partida, o torcedor saiu, entre aspas, satisfeito, né? No final do jogo, percebi algumas palmas ali, não foi o estádio todo, tá? Que aplaudiu, mas o torcedor saiu satisfeito, pelo menos com a entrega, com a raça em campo. Corinthians que se reapresentou na manhã de hoje aqui no CT Joaquim Grava, aquele treino regenerativo, inclusive os jogadores estão deixando agora o CT Joaquim Grava, e aí treinam amanhã, porque na quarta-feira já tem confronto contra o Internacional fora de casa.
casa sem Carlos Miguel, porque está suspenso, levou o terceiro amarelo depois daquela confusão com o Caleri e com o Luciano, e também sem o Caetano, que foi expulso novamente, né? Mais um majestoso, Caetano expulso novamente em um grande clássico. Bom, antes de devolver para vocês, tá? Porque a gente sabe que a sequência do Corinthians é complicada, essa semana será decisiva. Duas situações. Carlos Miguel, então, pode definir de vez a ida dele para jogar a Premier League. O Corinthians está em questões aí burocráticas, isso de acordo com o Fabinho Soldado, que deu entrevista ontem na Zona Mista, e também do Fausto Vera. Fabinho Soldado disse que o Fausto Vera pediu para não jogar, não ser relacionado, a diretoria conversou com a comissão técnica, então ele nem foi para o jogo ontem, porque se ele completa 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro, ele não pode jogar por mais nenhum clube. Aí a apuração da Vitória Leite, que acompanha os mineiros, né? Ela apurou que a situação é o seguinte: o Atlético Mineiro fez sim uma proposta aqui para o Corinthians para comprar o Fausto Vera. O Fausto Vera que o Corinthians pagou cerca de 40 milhões de reais em 2022. A proposta seria de 4 milhões de dólares. O Corinthians na época pagou 8 milhões de dólares. A primeira informação é que o Corinthians teria negado. Agora que as conversas estão bem avançadas, Fausto Vera quer deixar o clube, então muito em breve aí deve ser anunciada a saída do volante argentino Fausto Vera. Volto com vocês aí no estúdio. Boa, é isso que eu tenho também de informação, falando com o pessoal lá de BH, que o Atlético fez a proposta, agradou, Fausto Vera deu ok, agora é parte mais burocrática, como a Lili trouxe pra gente também. Agora a gente vai lá para o São Paulo, porque também é um fato, Edu, que o São Paulo, ele segue sem perder desde a chegada do Zubeldia, não é? Isso tem muito valor, apesar de alguns são paulinos terem lamentado o fato de não ter aproveitado ontem essa, entre aspas, aí, fragilidade ou momento ruim do Corinthians, Edu. É isso, Bruno, tudo bem com você? Boa tarde, a Mari, Donk, Breiler e fã de esportes. Olha só, a situação do São Paulo. Frase, expressão que saiu da boca dos jogadores ontem após o jogo, do Lucas e do Wellington Rato. Gosto amargo. Foi assim que o São Paulo encarou este empate contra o Corinthians. O São Paulo vê que desperdiçou uma grande chance de vencer pela segunda vez seguida dentro da arena do rival. O técnico Zubeldia, invicto a 12 jogos, pela primeira vez o time dele levou 2 gols. Não usou o termo gosto amargo porque não conhece, mas reclamou muito do fato de ter 2 dias a menos de trabalho. Ele falou, em qualquer outro jogo, tudo bem trabalhar menos dias do que o adversário, mas nos clássicos, contra Corinthians e Palmeiras, eu quero ter o mesmo número de dias de preparação para não chegar em desvantagem. Ele usou aí o fato de ser um jogo especial, de mexer com a torcida e tudo mais. Ele também considerou o resultado negativo para o São Paulo, apontou que o São Paulo deveria ter saído com a vitória. Resultado, São Paulo é 5º colocado, pode perder essa 5ª colocação se tiver um vitorioso no jogo de hoje em Belo Horizonte entre Atlético e Palmeiras, mas se mantém no G6. E tem agora uma sequência contra times que estão lá na parte de baixo. Vai pegar o Cuiabá, que está reagindo, ganhou de 5-0 ontem, quarta-feira no Morumbis, sem o Alan Franco, que forçou o terceiro cartão amarelo no finalzinho. Já tinha ficado de fora com dores musculares, vai ganhar mais tempo para se recuperar. O Arboleda saiu manquitolando, conversei com ele ontem à noite pelo Instagram, ele disse, foram as bolhas, mas vou estar à disposição quarta-feira. Aí o São Paulo pega o Vasco e depois o Criciúma, é essa a sequência. Quem esteve ontem lá na Arena, não a convite do São Paulo, por livre e espontânea vontade, foi o Thiago Mendes. E o Zubeldia falou que conversou com ele no sábado e que está muito otimista que o Thiago Mendes possa ser um dos reforços do São Paulo para o segundo semestre. O empresário dele está trabalhando a liberação no Catar. Se conseguir, o São Paulo já tem tudo mais ou menos encaminhado e o Thiago Mendes pode chegar para substituir o Pablo Maia, que vai demorar um tempinho para retornar à equipe do São Paulo. Bruno e Mari. Edu e Lili, muito obrigada, viu, pelas informações, tanto do Corinthians quanto do São Paulo, para a gente debater por aqui. Gols mais rápidos do São Paulo na Neoquímica Arena. E aí, o gol do Lucas Moura, com 3 minutos e 13 segundos, foi o autor do gol que abriu o placar. E aí eu tomei um susto, confesso. Quando o São Paulo... Imagina se você fosse corintiana. Eu teria caído duro. Provavelmente. Como via acontecer com alguns. Com alguns. Até que colegas nossos... Mas ressuscitaram. Ressuscitaram. Assim, no fim das contas, o susto inicial poderia ser um sinal perigoso, mas o Corinthians brigou muito na Neoquímica, né?
É verdade, assim, porque o Edu fala do gosto amargo dos jogadores do São Paulo, ele diz muito pela questão do favoritismo, pelo momento das duas equipes. O São Paulo hoje é um time muito mais equilibrado, com mais opções. Aí você abre o placar logo cedo. E mais do que o gol, na sequência o São Paulo já teve chance na sequência com o Luciano, o Corinthians um tanto quanto atordoado, mas aí o decorrer da partida me faz ver que o empate foi justo nesse contexto do que aconteceu nos 90 minutos. Mas se você olhar o comecinho do jogo, terminar com 1 a menos, o São Paulo em cima e esse favoritismo, fica de fato um gosto amargo. Mas eu queria destacar muito a entrega do Corinthians. Acho que isso acabou nivelando sem a bola. Foi parecido com o que aconteceu, por exemplo, contra o Fluminense. Um Corinthians às vezes nem tão criativo e ontem estava sem o Garro, tem que ser destacado isso. Ele criou muito a partir de recuperações de bola na saída de bola do São Paulo. Então, ainda que o Corinthians não tenha sido tão envolvente, mas teve esse mérito de forçar o erro da defesa do São Paulo. Como foi no lance do Yuri ali com o Luciano? Exato, No segundo gol, foi né? muito inteligente o Yuri Alberto para fazer o lance. E ainda que o São Paulo, tecnicamente, a gente viu que o São Paulo teve mais grandes chances, mas o Corinthians compensou muito na base dessa vontade, com todos os problemas que teve de desfalque na zaga, mais uma vez com o zagueiro expulso, que a gente já falou que teve problema, mas do lado de São Paulo com um time mais criativo. Queria destacar muito do lado de São Paulo, que é um clássico que a gente fala dos gols do Coronado, do Mosquito, do Lucas, mas para mim o Igor Vinícius fez uma partidaça. Controlou o Wesley não conseguiu fazer nada para cima dele e ainda foi muito importante no lance do segundo gol e outras escapadas. Para mim, um dos melhores em campo ontem. Olha aí a jogada. Vai bem, conta com o desvio infeliz do Kaká, mais um gol contra também do Corinthians. Mas o São Paulo conseguiu jogar por ali justamente pelo fato do Lucas ter aprimorado essa movimentação. Ele sai mais da direita para o centro e o Lucas jogando centralizado é um trunfo do São Paulo. Ele precisa atuar mais por ali. O primeiro gol sai dessa forma. A jogada do segundo passa pelos pés dele, saindo da direita para o centro. Então, algo para o Zubeldia aprimorar. Cada vez mais, o Lucas não tem problema sair da direita, mas precisa participar mais desse jogo associativo pelo meio. E do lado do Corinthians, o Dom que destacou essa capacidade de recuperar a bola no ataque, mas para mim houve um certo preciosismo também do São Paulo. Uma passividade ali no lance do primeiro gol, o Wesley carrega a bola, corta para lá e para cá e não chega ninguém para fazer uma falta ou para forçar um erro do Wesley. E no segundo, o Luciano, para mim, dá uma... exagera demais nessa coisa da provocação. O gol ali sai dele perdendo a posse de bola também, né? Pois é, Mari. E no lance antes do escanteio, ele dá uma provocada ali, inflama a torcida. Já tinha acontecido aquele entreveiro com o Carlos Miguel. Então é um cara que, ele sabe representar bem essa coisa da rivalidade, mas ontem passou um pouco do ponto. E isso ficou evidente na concentração dele ali na hora em que tem a bola, em que era uma bola para afastar, o Zubeldia até pontuou isso, era uma bola para chutar para longe, uma rebatida de escanteio, e ele segura ali esperando uma falta, um jeito ali meio malandro e acaba jogando contra o São Paulo. Então, por ser um jogador experiente, nesse tipo de clássico, precisa saber muito bem lidar com esse tipo de provocação para não transformar em algo negativo para o time como foi ontem. E chamou a atenção o fato do São Paulo tomar 2 gols, né, assim, no jogo, porque isso não vinha acontecendo, né, nos times do Zubeldia, né? 5 jogos sem tomar gol do São Paulo. E toma 2 do Corinthians numa partida em que, como o Zubeldia falou, se tivesse forçado um pouco mais, teria saído com a vitória, porque o São Paulo tinha mais argumentos e até no final teve a chance com um homem a mais de dar essa forçada e não conseguiu. Então, houve desconcentração também do São Paulo no jogo, mesmo jogando fora de casa. Era uma partida em que teve situação para sair com a vitória. A gente vai falar sobre o Carlos Miguel também, mas eu queria falar de um outro personagem do Corinthians. E aí, nessa, vou ter que dar o braço a torcer com o Bruno Vicari, que é o Yuri Alberto. Porque o Bruno, há um tempo, falou que não é essa porcaria que o pessoal pinta e, às vezes, colocava esse monstro... Você pode repetir só essa frase? Não, deixa eu continuar meu comentário. É uma vez só, ouviu, deu um problema na TV. Não, porque, assim, a gente pode questionar aqui os momentos que ele foi mal, que ele não conseguia, talvez, dominar a bola e não conseguia fazer o pivô, mas a gente sempre destacava como também não é necessariamente a dele, ele precisa desse campo. Mas o Yuri Alberto ouviu a torcida, foi pro banco, viu gente sendo contratada pro lugar dele, foi chamado de burro. Ele nunca respondeu, ficou quieto, trabalhou ontem. O que ele se entregou para esse time do Corinthians. Verdade. Ele ia em todas as bolas, ele brigava por todas as bolas. Foi um negócio assim de
talvez não por não fazer o gol, não ser talvez esse camisa 9 que, enfim, a cabeça do torcedor às vezes imagina, mas o que o Yuri Alberto se doou pelo Corinthians, especialmente no jogo de ontem... E o Corinthians não dá valor a isso, hein? Dá? Ele enxerga, ele percebe quando o jogador tá fazendo isso. Ontem exato. eu vi a torcida elogiando o Yuri Alberto. Falei, cara, porque às vezes se não faz gol, não dá assistência, você não entra na conversa. Mas o Yuri Alberto merece. Concordo plenamente, Mari, porque mesmo na má fase... não dava para questionar a entrega desse cara. Mesmo no período que ele estava perdendo muito gol e, de fato... E o contexto do Corinthians também. Exato. Então, assim, era muita carga em cima dele, até pelo valor que ele foi contratado, toda a expectativa e tudo mais. E é um cara que, para mim, tecnicamente, não se discutia. Para mim, era uma questão de má fase, questão de falta de confiança. Mas ele consegue se encontrar nessa melhor fase nesse ano, recuperando a confiança, fazendo os gols, e acho que só elogia por conta da postura, porque é algo que ele mostrou na pior fase e está mostrando agora, fazendo gols, o quanto que ele é importante sem a bola. E eu também queria destacar um outro ponto, que acho que a questão da má fase dele no ano passado não é passando o pano para ele. Ele estava mal, perdeu muitos gols, estava faltando confiança, mas o estilo de jogo imposto a ele não ajudava. Sim. Muitas vezes jogando de costas para o gol não é o estilo do Yuri Alberto, e acho que o Antônio Oliveira é um cara que fez muito bem para ele, colocando ele muito mais em situação de atacar o espaço, onde o Yuri Alberto acaba sendo beneficiado, e isso também acabou ajudando. Lógico, não é só isso, mas o Antônio Oliveira foi parte importante para essa melhora do Yuri Alberto. A gente chegou a discutir se era necessário, né, se era o melhor caminho manter ou não o Carlos Miguel no Corinthians, né, defendendo o clube. E ontem ele foi muito bem, como o Breiler estava falando, né, Mari? Tá pago essa questão? Foi uma escolha acertada? Foi isso? O Zinho chamou uma atenção importante, né? Se não fossem esses 2 pontos que ele garantiu para o Corinthians nos últimos 2 jogos, o Corinthians era o lanterna. Que ele garantiu ontem também, né? Total. Fez defesas milagrosas ontem, já tinha sido decisivo contra o Atlético Goianiense. E o Antônio Oliveira não escalou o Carlos Miguel por acaso, é por necessidade. O Donelli ainda não está pronto, é um contexto complicado de sucessão do Cássio, e o goleiro que era o primeiro da fila, que foi preparado para isso, é o Carlos Miguel. E por mais que tenha saída encaminhada, é um cara que entrega muito em campo. E até em atitude, em liderança, a gente já vê isso nele. Na hora da confusão, mesmo se excedendo, foi lá no meio, de certa forma até representando um pouco do sentimento do torcedor. Que foi meio jogar pra torcida também, né? Um pouquinho. Até a postagem também. Total, mas isso se cobrava muito do Cássio, Bruno. O Cássio, às vezes, falta essa energia, falta ter um pouco mais de corintianismo em campo. E o Carlos Miguel colocou isso, por mais que tenha sido passado do ponto no lance com o Caleri. Agora, é um goleiro que, do ponto de vista técnico, é muito acima da média e está provando isso mais uma vez. Mas também eu vi alguns torcedores, e eu concordo, de também não entrar muito na pilha, porque o goleiro é uma posição que não é que você tem 2, 3 ali, que você roda um lateral, roda um meia. A gente já falou sobre uma entrevista dele, que ele foi muito... Tava aqui com o Zé Elias, Olha. Não sei se era com o Zinho, sei lá com quem que eu tava. Que a resposta foi muito acima do tom também, já de comprar uma briga, também de ter uma calma. A provocação faz parte, mas para não expor muito o Corinthians, né? Pois é, e acho que no caso dele tem uma parte da torcida que eu imagino que esteja chateada por ele estar indo. E como tudo indica na reta final dele, na passagem pelo Corinthians, aí me parece muito que ele quis jogar para a torcida. No lance do empurrão, na postagem que ele fez ao Luciano, que foi lá e respondeu, né? Sim. Acho que tá tudo dentro do campo. Você respondeu, fala uma coisa, o outro tem o direito de provocar de volta e tá tudo certo. Mas me pareceu um pouco de jogar para a torcida, mas a importância dele é inquestionável. É um goleiro que tem se comprovado e para mim, acertada a decisão de continuar contando com ele. É o melhor goleiro do time e tem contrato. Agora o Luciano é corajoso, hein? Isso de fato. Cara, o Luciano mexeu, o Luciano provocou as 2 pessoas que eu jamais provocaria no mundo. O Carlos Miguel, em Itaquera, e outro quando ele me provocou lá no final da Copa do Brasil. Ele conseguiu mexer com essas 2 pessoas que eu não teria coragem, Mariana. Realmente, o tamanho. Eu não me envolvo em confusão, mas eu chamo a rapaziada aqui, ó. Baby, vem comigo, Anderson. Aham. Viola, não sei. Eric.